Olá, na aula de hoje vamos falar sobre a força magnética exercida sobre um condutor percorrido por uma corrente elétrica. Vimos na última aula que quando uma partícula carregada em movimento dentro de um campo magnético, essa partícula sofre a ação de uma força magnética que vai desviar a sua trajetória. Portanto, vimos que essa força magnética não acelera a partícula, mas faz com que tenha uma mudança na sua trajetória. Considerando um fio condutor percorrido por uma corrente, podemos pensar que, devido ao fato que a corrente é um fluxo de partículas carregadas, que cada partícula dessa corrente vai sofrer a ação de uma força magnética e que vai existir uma força total devido a todas as partículas desse fluxo de partículas, dessa corrente elétrica, e que a colisão dessas partículas com os átomos do condutor, as colisões vão fazer com que esse condutor vai sofrer, vai ser submetido a uma força magnética também. Então, vamos tentar expressar essa força magnética exercida sobre o fio condutor. Vamos começar considerando um segmento do fio condutor, um segmento que tem um certo comprimento L, uma área A, e que esse segmento do condutor está dentro de um campo magnético, como podemos perceber aqui, que está entrando dentro da lousa. E que as partículas que temos aqui, como uma partícula que é uma partícula positiva, que está com uma certa velocidade, que vamos considerar a velocidade de migração, a velocidade de deriva. Percebemos que essa partícula positiva vai sofrer a ação de uma força magnética que vai fazer com que essa força orientada para cima, na vertical, e isso é devido ao fato, basta utilizar a regra da mão direita, a gente percebe que a velocidade da partícula é perpendicular ao campo magnético, então vamos ter uma força máxima que, nesse caso, é dirigida para cima. Então, podemos calcular a força total que é exercida sobre todas as partículas dessa corrente elétrica, e podemos escrever, então, que a força magnética total vai ser igual a força sobre cada partícula, que sabemos escrever, já vimos a última vez, a velocidade sendo a velocidade de migração, e então a carga vezes a velocidade vetorial, o campo magnético. Vamos considerar que tem N partículas, então a força total vai ser N vezes a força sobre cada partícula. Na última aula também vimos que expressamos o número de partículas por unidade de volume, e que esse número de partículas está relacionado ao número total de partículas, que então podemos escrever que N igual a N vezes o volume que nesse caso de um cilindro, que vai ser igual a L vezes A. Então podemos escrever que a força magnética total sobre todas essas partículas vai ser igual a NLA, que velocidade de migração vetorial B. Muito bem, podemos ir um pouco mais longe e lembrar que a corrente elétrica pode ser expressa em termos da velocidade de migração. Então, vimos na última aula que I é igual a N, que é velocidade de migração vezes a área. Portanto, podemos reescrever a força magnética em termos dessa corrente. Basta perceber aqui que então vamos escrever N, que é VD vezes A, que corresponde com corrente, e temos o L. O que vamos fazer é que a corrente, não sendo um vetor, vamos considerar um vetor L, então seria o vetor L vezes B. Esse vetor L está no mesmo sentido que a corrente elétrica. Muito bem, então podemos escrever então que FB, essa força total que é exercida sobre o segmento do fio condutor, vai ser igual a I, L vetorial B.
L vetorial B. Muito bem. Então, nesse caso, percebemos que se o segmento é perpendicular ao campo magnético, vamos ter a força máxima aplicada, enquanto que quando o segmento é paralelo ao campo magnético, não vai sofrer a ação do campo magnético. Né? Muito bem. E, naturalmente, a gente sabe escrever a expressão do produto vetorial, então o módulo pode ser tido como sendo ILB, seno do ângulo entre os dois, um ângulo seno θ. Muito bem. Então, vamos tentar generalizar essa situação e, para generalizar, vamos considerar um fio que tem um fio condutor que tem um formato qualquer, um formato arbitrário, e que esse fio tem uma área constante, uma área de secção transversal constante, e que basicamente podemos calcular a força magnética sobre esse fio condutor. Como vamos fazer? Vamos começar considerando um segmento ds. Esse segmento que vemos aqui, basicamente, esse segmento ds, basicamente tem aqui a corrente, esse segmento está na mesma direção que a corrente. Aqui percebemos que o campo magnético é orientado nessa direção, então se espera basicamente que a força sobre esse elemento de corrente seja orientada para dentro da lousa, não, desculpa, saindo da lousa, indo para fora. Muito bem, então podemos calcular a força magnética sobre esse elemento ds. Então essa força vai ser igual a I ds vetorial B. E para poder obter a força total, podemos, basta fazer a integração. Então a força total FB sobre o fio condutor vai ser igual a I integral a B de ds vetorial B. Essa integral está sendo feita entre qualquer dois pontos desse qualquer dois pontos desse elemento do fio condutor. Muito bem. Bom, o que acontece de fato? Percebemos aqui, temos um fio condutor, tem uma região desse fio que está dentro de um campo magnético, esse campo está entrando na lousa. Aqui não tem nenhuma corrente aplicada. Quando não temos nenhuma corrente aplicada, como a gente vê aqui, não acontece nada, não tem movimento de cargas, então o campo magnético não tem nenhuma ação sobre o fio condutor. Quando passa uma corrente dentro, como a corrente percorre esse fio condutor, nesse sentido, percebemos que temos então uma força orientada para a esquerda. Se a gente faz a regra da mão direita, a gente percebe perfeitamente que tem uma força magnética para a esquerda. Quando invertemos aqui o sentido da corrente, o que percebemos é que a força está sendo orientada para a direita. Muito bem. Uma aplicação muito interessante disso, que vocês vão ver na próxima aula, é considerar uma aspira de corrente, uma aspira percorrida por uma corrente elétrica. E aqui vamos ver que essa aspira vai ser colocada uma rotação, vai ter um certo torque, e isso tem bastante aplicação. Agradeço a atenção de todos e até a próxima.